A paz de Deus a todos. Deus receber aqui brevemente. Quero agradecer a todos os inscritos no canal. Aqueles que não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ajudem o canal a crescer. No vídeo de hoje iremos analisar, né? Eu nem vou ver o vídeo desse ateu, tá? Eu não gosto muito desses argumentos oriundos do ateu Jason Ferrer. É muito sensacionalismo, mas eu vou analisar essa postagem aqui. Vamos lá. Postagem, né, que ele fala: Deus me salvou, o testemunho de uma senhora, né, que diz que Deus salvou ela, livrou ela daquele voo que caiu, infelizmente vitimou várias pessoas, né? Aí ele coloca: Deus salvou ela, mas matou as criancinhas que estavam naquele avião. Bem, primeiro que fazer sensacionalismo com uma questão dessa é tão, né, deprimente ver alguém fazendo sensacionalismo com um caso terrível desse, né? Mas tá bom, vamos comentar, né, sobre essa questão. Os ateus, eles têm que aprender uma coisa. Existem realmente questões sensíveis a nós, os cristãos. Isso é uma questão sensível, né? De Deus salvar uns e outros, ele permitir que assim a vida finde, e até de uma criança, né? Mas assim, meu caro Jason Ferrer, qual que é o seu padrão moral superior? Porque era assim, tá bom, Deus não existe, vamos partir dessa suposição sua, que Deus não existe. Então a moral é relativa, certo? Porque Deus não existe, você não tem um padrão moral superior. Porque para nós, os cristãos, nosso padrão moral superior é Deus. Ele que determina o que é certo e o que é errado. É Deus que determina o que é certo e o que é errado. Então nós sabemos que matar é uma coisa errada, graças a Deus. É Ele que determinou isso, ok? Então o padrão moral superior dos cristãos é Deus. Mas vamos lá, vamos imaginar de acordo com a sua mentalidade. Então vamos lá. Então, de acordo com a sua mentalidade, Deus não existe. Então qual que vai ser o seu padrão, né, moral superior? O homem. Cada pessoa pensa de uma maneira diferente, e isso varia, né? Aí a gente cai na questão do relativismo moral. Porque realmente, né, cada pessoa vai pensar de uma maneira, cada civilização vai pensar de uma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma civilização, né, a civilização azteca. Ela levavam pessoas, né, de diferente idade, até crianças, jovens, adultos, velhos, no alto de uma pirâmide, e arrancavam o coração delas, né, em sacrifício aos deuses deles lá, né? Isso era uma questão de honra. Você ser usado em sacrifício para aquela civilização era uma questão de honra, né? Você tem civilizações como a civilização japonesa, que se você tinha o seu lord lá, você às vezes desagradava ele, trazia vergonha para ele, você ia lá e provocava sepulcro, né, que era a prática de você ir lá e tirar a própria vida, cortar a barriga e tudo mais. Para eles isso aí era um modo de ele justificar aquele erro, né? Então, como a gente sabe que tudo isso daí é errado, nós os cristãos, porque nós temos Deus como parâmetro. Você não pode arrancar o coração de uma pessoa, você não pode cometer suicídio porque foi Deus que deu a vida para você. Então, qual que seria o padrão moral seu? Você não tem, Deus não existe, né? Então, a moral ela se torna relativa. Então, você não tem a capacidade mais de analisar o que é certo, o que é errado, né? Aí vai falar, a ciência vai determinar isso. Bem, a ciência não é um bom parâmetro para isso, né? Porque, vamos lá, a biologia vai determinar o que é certo e errado. Você tem animais, por exemplo, que a fêmea vai lá, depois do acasalamento, ela vai lá e mata o macho e se alimenta dele, porque ela vai precisar de energia. Então, quer dizer, algo totalmente impensável do ponto de vista da nossa sociedade atual, uma mulher fazer isso com o seu esposo. Então, quer dizer, a ciência ela não pode ser um padrão moral. Então, qual que seria seu padrão moral? Algo que o homem determina? Bem, hoje em dia, o que o homem determina foi muito influenciado pela religião cristã, né? Porque, querendo ou não, vocês ateus, vocês negam isso, mas o cristianismo influenciou o mundo inteiro, tá?
Então, e aí, qual que será o padrão moral? Vocês não têm, né? Porque Deus não existe para vocês. Então não tem mais um padrão moral superior, absoluto. Então, se causa esse impacto a morte de uma criança, é graças ao cristianismo, porque ele determinou o que era certo e o que era errado, né? Então, Deus, ele é soberano para agir, né? E determinar os eventos da nossa vida, né? Então ali Deus, por sua soberania, determinou que fosse o fim daquelas pessoas que estavam ali. Ele permitiu que aquele acidente acontecesse, né? E ali foi o fim daquelas pessoas, né? É claro que o destino final delas após a morte, se vão para o céu, se vão para o inferno, isso remete totalmente a ele. Mas ali Deus viu que ali seria o fim da história delas, até daquelas crianças, né? E no cristianismo, aquelas crianças, não sei se você sabe, mas elas já vão direto para o céu, né? A criança, ela não tem um grau de consciência do pecado que ela possui. Ela nasce já condenada, né? Ela já nasce condenada no ponto de vista. Ela nasce em uma natureza pecaminosa, mas ainda não se imputa a condenação. Agora sim, acertei a fala, né? Porque ela ainda não tem consciência do pecado que a natureza dela possui. Então aquelas crianças, elas foram salvas, né? Então elas estão no céu. E Deus assim determinou que a vida daquelas pessoas, né, acabassem naquele momento, tá? Ele permitiu. Mas essa pessoa, Deus viu ainda que havia ela precisava de mais tempo, por isso que Deus livrou, tá? Então Deus age soberanamente na vida de cada um. Então, se você brinca com esses sentimentos, né, nessa questão que é uma questão sensível, né? Então, quem é você para criticar o cristianismo? Que para você a moral se torna relativa. Querendo ou não, se Deus não existe, a moral se torna relativa. Então você não consegue nem, inclusive, por exemplo, condenar um absurdo que aconteceu lá com os nazistas, né? Nos campos de concentração. Porque a gente sabe que aquilo ali foi terrível, porque temos valores cristãos que apontam que aquilo ali é terrível. Mas a partir do momento que a moral ela se torna relativa, como é que você pode dizer que aquilo ali é errado? Porque é relativo. O que é errado para você não vai ser errado para o outro, e aí? Então você se utiliza da moral cristã, né? Se apropria indevidamente dela, né? E faz sensacionalismo barato em cima de morte de crianças, o que é terrível, né? Então você não tem direito de criticar Deus por ele ter permitido que aquelas crianças morressem, sendo que para você a moral é relativa. Então você não pode criticar alguém que, por exemplo, matasse uma criança, porque para ela aquilo ali vai ser certo, né? Então se para você a moral ela se torna relativa, para nós cristãos não, nós temos Deus como parâmetro. E ele assim levou aquelas crianças para o céu, deu um futuro maravilhoso, esplêndido para elas, né? E assim ele viu que na vida daquelas pessoas que infelizmente se tiveram aquela fatalidade, ali se encerrou a vida delas, né? E decidiu que essa mulher que pode ter se salvado desse acidente, ela deveria ter mais tempo. É a soberania do nosso Deus, ok? Então é isso a resposta a esse vídeo sensacionalista. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.